tarde a todos que estão aqui, né, presente nesse webinar, intitulado, então, Como a aplicação do GRADE, né, muda a interpretação dos resultados. Meu nome é Sinara Stein, sou fisioterapeuta de formação, colaboradora aí da HT Analyze, nos cursos, e é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, tá? Então, bom, para a gente fazer uma síntese da evidência, né, melhor evidência disponível, né, antigamente a gente tinha essas pirâmides de evidência, mostrando que as revisões sistemáticas, elas estão, né, no topo da evidência, sendo a nossa melhor evidência disponível, né. Dessa maneira, tendo uma sumarização dos efeitos, né, de uma determinada doença em relação a uma intervenção, a gente vai ter né, o conjunto da evidência, depois a gente vai ter análise estatística por meio da meta-análise, onde a gente vai ter a sumarização estatística, o resultado, né, desse nosso desfecho que a gente está avaliando, né, do objetivo, da nossa avaliação. E, né, muito frequente, a gente tem análise de subgrupo, meta-regressão, a gente pode estar fazendo outras análises estatísticas, como network meta-análise, ou outras abordagens analíticas, para a gente ter, né, o resultado da nossa sumarização por meio da revisão sistemática da nossa dúvida clínica que a gente tem, né? E tudo isso para a gente encontrar a melhor resposta possível à nossa dúvida clínica, tá? Então, hoje, as revisões sistemáticas, né, mesmo que essa pirâmide de evidência, ela ainda tá, né, tem uma formatação diferente, mas, né, dependendo da sua qualidade, ela é ainda a nossa melhor evidência disponível, né? E a meta-análise, então, é o resultado, né, estatístico dessa revisão sistemática e vai ser a nossa melhor resposta possível, então, dentro da nossa dúvida clínica, né? E a gente tem, então, por meio dessa revisão sistemática, né, a gente pode estar avaliando, né, a efetividade e a eficácia de alguma intervenção, né? Então, a aplicação clínica nessa nossa dúvida clínica. A gente também pode retirar dessa revisão sistemática parâmetros para fazer análise de custos, né? Ou até essa revisão sistemática ser o nosso subsídio para a tomada de decisão, né, dentro de uma diretriz ou dentro de um PTC, que é um protocolo clínico, né? Então, são né, aplicações que a revisão sistemática, então, tem, né, essa melhor resposta possível, mas que ela pode ser utilizada em diferentes maneiras, né? Só dando nossa efetividade, eficácia clínica, né? Ou a gente utilizando dessa sumarização para fazer retirada de parâmetros para avaliação econômica, ou até para a gente ter, né, utilizar esse conjunto de evidência para responder a nossa questão, né, dentro de uma diretriz clínica ou dentro de um protocolo. Mas, né, essa revisão sistemática, ela precisa nos informar, né, para ser de boa qualidade, para a gente poder ter certeza, né, dessa melhor resposta possível, ela precisa estar nos informando as nossas incertezas e também a certeza da evidência, a qualidade, né, da evidência e a certeza que eu tenho nessa estimativa, né? Porque eu vou ter um conjunto de evidência, né? Um número, né? Eu tenho uma dúvida clínica, vou sumarizar todos os estudos clínicos, todos os ensaios clínicos randomizados que eu tenho em relação a essa resposta dessa dúvida clínica, mas, né? Eu preciso avaliar, né? Em relação o quanto que eu confio, né, nessa melhor resposta que eu tenho, tá? Então, aqui eu tenho, né, como exemplo, que a gente traz muito nas nossas revisões, nossas aulas, né, aqui da HT, a gente tem um exemplo aqui, né, vamos hipotetizar aqui que a gente tem uma estimativa de efeito de uma intervenção dentro de uma condição clínica onde o risco relativo
dessa dúvida clínica, né, dentro do desfecho, pode ser mortalidade, um risco relativo de 0,55, né? Com um intervalo de confiança variando de 0,3 a 0,9. Então, eu tenho uma redução aí, né, de 45%, vamos dizer assim, interpretando esse intervalo de confiança, eu tenho uma redução, né, pode ser da mortalidade, né, com essa intervenção, vamos dizer assim, beta-bloqueador, né, nos pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes hipertensos, né, eu tenho uma redução de 45% na mortalidade, né, fazendo dando esse exemplo, né, variando, né, com, no melhor cenário, a gente tem uma redução de 70%, né, porque o intervalo de confiança o menor é 0,3, e no pior dos cenários, eu tenho, então, uma redução aí de 10% da minha mortalidade. Então, eu fiz uma revisão sistemática com essa dúvida clínica, abordando, né, o efeito do beta-bloqueador nos pacientes com hipertensão, e eu encontrei esse resultado. Então, né, um risco relativo, eu sumarizei, então, todas as evidências clínicas que eu encontrei numa revisão sistemática, e eu sumarizei, né, por meio de uma média, né, que a meta-análise não é uma média, e eu sumarizei os resultados de todos os ensaios clínicos, e esse foi o resultado através da minha meta-análise, né? Onde eu tenho uma redução de 45% do risco do efeito, né, da intervenção do beta-bloqueador na mortalidade, variando, né, no melhor cenário, uma redução de 70% e no pior do cenário, uma redução de 10%, né? O que eu tenho aqui, então, né? Uma significância estatística, porque né, não ultrapassou um, então tem uma redução aí, né, significativa do efeito do beta-bloqueador nessa população, né, no desfecho de mortalidade, e uma significância clínica, tá? Mas eu preciso saber quanto que eu tenho de certeza, né, nessa informação. E como é que eu avalio isso, né? Então é isso que a gente vai ver hoje, né, nesse webinar, trazendo para vocês alguns insights em relação a isso, né? Eu sei que esse resultado, ele é clinicamente significativo, né, clinicamente e estatisticamente significativo, mas o quanto que eu confio, né, nessa certeza da estimativa, né? O grau de certezas que esses números estão corretos. Então, a ferramenta GRADE veio, né, aí para nos auxiliar em relação a isso, tá? Então, não olhando somente para esse número, mas também avaliando todo o conjunto da evidência. Essa aqui é uma charge clássica, né, trazido nos livros de epidemiologia, onde dois, né, meteorologistas estão conversando, né, sobre o tempo. E o que que eles falam aqui, né? Que eles acredito que há 40% de probabilidade de chuvas e 10% de chance de sabermos de que estamos falando, né? O que que é esse 40%? É a nossa estimativa de efeito, tá? Lá eu tenho 40% de chances aí de probabilidade de chuva, mas somente 10%, né, eu confio nessa, nessa questão da probabilidade de chuvas. Então, aqui é uma charge para a gente pensar, né, no que a gente acredita e o quanto que a gente confia na nossa estimativa, tá? Bom, e aí o sistema GRADE veio aí para nos auxiliar a ter uma confiança um pouco maior nos resultados, né? Então, o que que é o sistema GRADE, né? É um sistema aí consolidado já, ele muitas organizações, né, internacionalmente fazem uso desse sistema. Então, né, a Organização Mundial da Saúde, NICE, né, aqui o Brasil, né, então a gente tem muitas organizações que fazem uso. Então, as nossas diretrizes brasileiras aí, que é onde o Ministério da Saúde conduz, elas são, né, baseadas no sistema GRADE, né, e ela é também uma ferramenta usada por muitos pesquisadores na área da saúde para avaliar certezas evidentes,
das evidências sintetizadas em revisões sistemáticas, né? Então, ela pode ser utilizada tanto para a gente só né, sintetizar nossas evidências, saber o quanto que eu confio naquele resultado em revisões sistemáticas, mas também utilizado, né, em diretrizes clínicas, tá? Ele ajuda a determinar o quanto que podemos confiar nos dados numéricos, né, encontrados para tomar decisões e inclui interpretações claras e pragmáticas sobre a força, né, e a fraqueza das recomendações para os profissionais, pacientes e formuladores de políticas. Então, é uma ferramenta muito utilizada, né? Há mais de 10 anos aí a gente vem utilizando essa ferramenta para nos ajudar a interpretar e avaliar os resultados, principalmente em revisões sistemáticas aí, o quanto que a gente confia, tá? E ela possui aí domínios que nos ajudam, então, a avaliar o quanto que a gente confia, tá? Os domínios, então, ela tem 5 domínios que rebaixam, né, a nossa certeza da evidência. E esses domínios são risco de viés, inconsistência, imprecisão, evidência indireta e viés de publicação, tá? Então, assim, a gente fez a nossa revisão sistemática, né? Avaliamos o desfecho, por exemplo, mortalidade, e a gente incluiu 5 ensaios clínicos randomizados. A gente precisa avaliar o risco de viés desses 5 ensaios clínicos randomizados, né? A gente vai utilizar a ferramenta adequada para avaliar o risco de viés de ensaio clínico randomizado, né? A gente pode usar o ROB1 ou o ROB 2.0 para estar avaliando o risco de viés, né, do ensaio clínico randomizado. E a gente vai estar avaliando por desfecho, né? Então, a gente vai estar olhando cada avaliação, né, do grade é feito por desfecho. Então, mortalidade vai ter, né, uma certeza da evidência. Se tivesse outro desfecho, hospitalização, qualidade de vida, sempre para um desfecho a gente vai estar avaliando, tá? E a gente olhou o conjunto de evidências, então, do risco de viés. A gente avaliou, então, essas 5 ou 6 ensaios clínicos que a gente incluiu, e a gente vai avaliar num todo como é que se comportaram esses ensaios clínicos randomizados, né, em relação ao risco de viés, né? Então, esses estudos incluídos na análise foram bem planejados e conduzidos. Quem vai responder isso vai ser a nossa avaliação, né, com o risco de viés nos 5, 6 estudos. Eu vou analisar em conjunto esses 5, 6 estudos que eu incluí para esse desfecho mortalidade e vou avaliar, né, se a gente vai penalizar ou não, né, esse conjunto de evidência para o risco de viés. Então, normalmente, os ensaios clínicos randomizados, a gente começa com uma certeza alta, né, da evidência, e a gente vai diminuindo, né, penalizando por esses domínios que a gente tem aqui, né, risco de viés, inconsistência, imprecisão, evidências indiretas e viés de publicação, tá? Então, o risco de viés, a gente avalia, então, esse domínio, e pode ser que, né, a gente penalize já esse conjunto de evidência para o desfecho de mortalidade por risco de viés. Então, a gente vai estar avaliando esse conjunto de evidência. O outro domínio que a gente vai avaliar é inconsistência, tá? Como é que eu avalio inconsistência dentro da ferramenta GRADE, né? Eu vou avaliar se o conjunto, né, de evidência que eu incluí, né, esses 5, 6 estudos, eles mostram resultados semelhantes, né? Então, assim, dentro da meta-análise, dentro do forest plot, eu vou estar avaliando, né, se os resultados, né, desses estudos, eles foram para a mesma direção ou não, né? Então, se eles reduzem a mortalidade, ou todos reduzem, ou não. Alguns reduzem, outros não. Então, estou avaliando essas inconsistências que tem, né, nesse conjunto de evidência que eu estou avaliando em relação ao desfecho mortalidade. Outro domínio é imprecisão, tá? O intervalo de confiança, né,
do resultado, é muito importante a gente avaliar se tem uma inconsistência, né? Então, os resultados da análise são precisos o suficiente para orientar as nossas decisões, então a imprecisão vai nos dizer isso, né? Quanto que aquele resultado ele é preciso, né? Ele tem um intervalo de confiança muito amplo. A gente tem um N pequeno de estudos, é baseado só em um estudo ou não, o número de eventos são poucos ou não, então são questões que a gente vai estar precisando avaliar, olhar para avaliar em precisão, né? Evidências indiretas também, a gente vai estar olhando, né, se os resultados, né, estão diretamente relacionados à nossa população, por exemplo, ou à nossa intervenção. Mas evidências indiretas, normalmente a gente utiliza mais, penaliza mais, quando a gente está avaliando dentro de uma diretriz. Por quê? Porque quando a gente está fazendo uma revisão sistemática, a gente vai estar, muitas vezes a gente sabe que a gente vai encontrar pelo menos, né, um estudo ou dois estudos que respondem exatamente a nossa questão pico. Então, a gente vai incluir estudos que tenham a mesma população, a mesma intervenção, né? Os comparadores que eu quis incluir dentro dos meus critérios de inclusão e exclusão, eu vou obedecer exatamente os meus critérios de inclusão e exclusão, né? Mas normalmente, às vezes, né, os especialistas têm dúvidas clínicas que a gente não vai encontrar ensaios clínicos randomizados ou a melhor evidência disponível que responda exatamente à dúvida clínica do especialista. Então, vou dar um exemplo aqui, né? O especialista gostaria de avaliar o efeito de uma intervenção dentro, em crianças, e eu não tenho ensaio clínico em crianças, eu só tenho em adultos. Eu posso utilizar essa evidência em adultos, mas eu vou penalizar por evidência indireta, tá? Ou a população não é exatamente aquela que eu quis, muito em farmacologia, né, em estudos com medicamentos, a gente vê isso, assim, a população, né, tem uma subpopulação específica para esse medicamento. E a gente não encontrou exatamente, a gente encontrou estudos para uma população mais geral. A gente pode estar utilizando essas evidências, mas a gente vai penalizar por evidência indireta. Tá? Então, é um domínio que a gente utiliza mais, penaliza mais quando a gente não encontra aquela evidência que a gente, buscou, né? E viés de publicação, então, vai avaliar, então, a gente vai olhar aquele conjunto de evidências se a gente encontrou alguns resultados que estão ausentes, né, porque não foram publicados. Então, muitas vezes, a gente pode ter viés de publicação num conjunto de análise, se a revisão sistemática foi feita de maneira adequada, né, não buscou em, em todas as bases, né, é orientado, né, o Prisma, que é o nosso, a nosso guideline de como fazer revisões sistemáticas, né, sugere que a gente faça busca pelo menos em três bases de dados, né, busque também em literatura cinzenta, exatamente para isso, para a gente, né, ter o maior número, né, possível, né, de estudos sobre aquele assunto. Então, para a gente estar podendo responder em relação ao, né, não perder nenhum estudo, né, porque talvez foi publicado um resultado negativo ou um resultado que não interessa muito para as revistas, né, indexadas. Então, a gente deve estar procurando, né, incluir tanto estudos, né, em maior número de bases de dados possíveis e também literatura cinzenta para a gente abarcar aí o número de evitar que estudos que talvez negativos não tenha sido incluídos na nossa revisão sistemática, tá? Então, a gente tem que estar avaliando também o viés de publicação aí. A gente pode estar avaliando dessa maneira, que é uma maneira qualitativa da gente avaliar se a metodologia da revisão sistemática foi feita adequadamente, mas também a gente pode avaliar o viés de publicação utilizando testes estatísticos, né? Como
ou alguns testes estatísticos para avaliar viés de publicação, teste de Jaeger, daí a gente vai olhar, né, o funnel plot para a gente ver se tem, né, viés de publicação. Porém, esses testes estatísticos, eles são, né, tem algumas limitações e eles só são orientados a gente fazer se tiver mais de 10 estudos incluídos na nossa meta-análise, tá? Então, muitas vezes a gente faz a avaliação do viés de publicação de uma maneira mais qualitativa, avaliando, né, se a gente detectou ou não esse viés de publicação. Então, de uma maneira geral, esses são os domínios aí que a gente pode estar rebaixando, né, a certeza da evidência, o conjunto da evidência não acreditar tanto naquele resultado, por exemplo, tão legal que a gente viu nos primeiros slides aí, com uma redução, né, de 45%, né, por exemplo, na mortalidade. A gente precisa estar avaliando o quanto que a gente confia. Então, esses são os 5 domínios que a gente, né, mais utiliza aí, que o GRADE orienta a gente a avaliar, para a gente avaliar se o resultado mesmo, né, não apresenta risco de viés, ele é consistente, não tem precisão, né, evidência indireta e viés de publicação. Existem outros 3 domínios que aumentam a certeza da evidência, tá? Mas eu nem trouxe eles aqui porque a gente utiliza muito pouco eles, né? Porque acaba que o grade orienta a elevar a certeza da evidência só, né, em casos que a gente não tenha penalizações. Então, é muito difícil a gente utilizar esses 3 domínios e a gente utiliza mais ensaios clínicos não randomizados, né, estudos onde oferecem, tem um resultado muito bom, mas é bem difícil a gente estar utilizando esses 3 domínios que aumentam a nossa certeza da evidência, tá? Então, na dúvida, não utilize, né? Não aumente a certeza da evidência. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas aplicando, né, o GRADE e aumentando a certeza da evidência com um desses 3 domínios que aumentam, mas muitas vezes eu rebaixei por risco de viés, eu rebaixei por imprecisão, e daí eu vou aumentar, né? Por algum outro domínio, né? Eles muitas vezes são usados erroneamente, né? Esses 3 domínios, tá? Então, são mais domínios pouco usados na literatura, nós temos poucos exemplos, né? E são mais exemplos, né, de literatura de livro mesmo, assim, pouca coisa usada. Mas esses são os 5 domínios que a gente precisa ter clareza, né, e na avaliação, tá? Então, o grade, então, a nossa evidência sempre vai começar como alta em ensaios clínicos randomizados, né? E a gente pode ser rebaixado para moderada, baixa ou muito baixa, dependendo, né, das penalizações em relação a esses domínios aqui, tá? Então, eu posso estar rebaixando em 1 ou 2 níveis, né? Tanto o do risco de viés, inconsistência, imprecisão, eu posso rebaixar em até 3 níveis. Então, é muito fácil, tá? Começar com uma evidência alta e ir rebaixando para moderada, baixa ou muito baixa, tá? A minha certeza de evidência, porque muitos estudos vão apresentar algum risco de viés ou o resultado não é tão preciso assim, tá? Então, ainda mais né, talvez tecnologias novas, coisas que não são muito consolidadas, né? Então, ainda muitos estudos que precisam aí, muitas, né, dúvidas clínicas que precisam de interpretação, de mais estudos para poder ter uma certeza de evidência, tá? E como é que a gente interpreta, né, o que que é uma alta certeza de evidência, o que que é uma moderada certeza de evidência, uma baixa certeza de evidência ou muita baixa certeza de evidência, né? Então, uma alta certeza de evidência, a gente vai ter certeza que é uma nova intervenção reduz ou aumenta o risco naquele desfecho. Então, eu tenho certeza absoluta que aquela intervenção vai estar reduzindo, né, em 40%, em 30%, em 20% aí, ou aumentando, né, a qualidade de vida, né,
por exemplo, se for outro desfecho, em tantos, né, por cento. Então, eu vou estar, tenho certeza nisso, porque eu não vou rebaixar em nenhum dos 5 domínios que eu apresentei para vocês, tá? Então, é essa nossa interpretação que a gente tem que fazer. Então, a nova intervenção, né, vai aumentar ou reduzir, né, o risco, tá? Mas também a gente pode ter certeza que aquela intervenção resulta em pouca ou nenhuma diferença. Quando eu tenho um resultado, que ele é nulo, né, que ele não tem efeito, mas eu tenho uma certeza que ele não faz nenhuma diferença, né, naquela população. Então, quando eu tenho um intervalo, né, dentro de um forest plot, que ele bate no 1 ali ou no 0, e eu tenho um intervalo aí de confiança pequeno, que não tem diferença nenhuma em relação a, ao meu desfecho, tá? Moderada certeza de evidência, eu vou estar interpretando que a nova intervenção provavelmente reduz, tá? Porque novas evidências podem vir a surgir e podem estar mudando essa minha interpretação. Então, a nova intervenção provavelmente reduz, aumenta, ou provavelmente resulta numa redução em aumento, ou resulta em pouca ou nenhuma diferença. Quando eu tenho uma moderada certeza de evidência, é porque eu diminuí, né, eu penalizei para algum daqueles desfechos que eu apresentei para vocês, tá? Então, eu penalizei, né, em um nível para alguma daqueles 5 domínios, né? Baixa certeza de evidência, a nossa interpretação que a nova intervenção pode, né, reduzir ou aumentar o risco, né, do desfecho, ou pode resultar em redução ou aumento do desfecho, ou pode resultar em nenhuma ou pouca diferença naquele desfecho. Então, eu tenho uma baixa, né, confiança naquela estimativa, né? Então, novas evidências que surgiram podem mudar completamente o resultado, tá? E muita baixa certeza da evidência é que a nova intervenção pode reduzir, aumentar, né? Mas a evidência é muito incerta, a estimativa foi considerada incerta e novos estudos podem alterá-la substancialmente, ou a incerteza sobre o efeito na nova intervenção no desfecho. Então, né, eu tenho muita baixa certeza. Então, quando eu tenho muita baixa, é porque eu penalizei em 3 níveis, né, a minha certeza da evidência. Eu posso, né, penalizar em um nível o risco de viés, em 2 níveis em precisão, e eu já vou ter uma baixa certeza da evidência, tá? Então, eu posso estar penalizando, tá? E por que que a gente vai utilizar o GRADE, né? Por que que a gente utiliza, né, essa ferramenta aí para avaliar a certeza da evidência, tem? É para a gente fazer uma avaliação rigorosa, né? Ter critérios claros e bem definidos para diminuir ou aumentar, né, a qualidade das evidências, tá? Uma transparência também permite que todos entendam como as evidências, né, foram avaliadas e classificadas e clarezas nas decisões, né? Essa abordagem auxilia a identificar os dados mais confiáveis para a gente tomar as decisões, tá? Então, às vezes eu tenho uma estimativa, né, que é precisa, mas a certeza dela, né, às vezes é baseada só em um estudo, né? Eu tenho um N pequeno, né? Então, talvez, né, não é um desfecho que eu tenha tantos pacientes, mas, né, poderia ter um N um pouquinho maior. Então, talvez eu não tenha tanta clareza, né? E o Gray também, em relação à transparência, eu posso ter uma avaliação diferente, né, de um colega meu que está avaliando, mas eu tenho né, na template da ferramenta, eu tenho um espaço onde eu vou colocar o porquê que eu julguei isso, né? Então, eu vou estar colocando, né, fazendo essa transparência aí, colocando claramente por que que eu tomei essa decisão de rebaixar, né, um nível, 2 níveis, a minha evidência, ou por risco de viés, ou por inconsistência, ou por imprecisão, né? Então, eu vou tentar explicando para o leitor, para o meu colega, essa minha decisão. Então, dentro da ferramenta Great, tem esse espaço aí para a gente colocar essa
essa nossa decisão, né, escrever, né, tornando transparente aí a nossa avaliação, a nossa classificação, tá? Aqui eu trouxe um exemplo bem, né, já publicado na literatura, um artigo que avalia, né, que teve o objetivo de avaliar a qualidade da evidência utilizando o GRADE em revisões sistemáticas de odontologia, né? O que eles, né, encontraram? Eles avaliaram 91 revisões sistemáticas, né, num total de 389 desfechos analisados, e a certeza de evidência, né, em relação, né, a esses desfechos, né, que foi, né, a certeza de evidência em 2% dessas 91 revisões sistemáticas, eles, né, foram classificadas como alta, 18% como moderada e 80% como baixa ou muito baixa. Então, muitas vezes, né, tu ter uma revisão sistemática não quer dizer que eu tenha a melhor evidência disponível, né? A ferramenta Great, ela veio aí para nos mostrar que nem toda, né, toda evidência sumarizada por meio de uma revisão sistemática possui, né, eu posso confiar nesse resultado e indicar, ter, né, uma alta certeza que aquilo é verdadeiro, tá? Então, a maioria dos resultados que parecem positivos, né, perde força quando aplicamos a ferramenta grade, né, e o grade muda a interpretação, né, de aparente evidência robusta para talvez uma evidência incerta e de baixa qualidade, tá? Então, muitas vezes, a gente, né, o nosso achado aí talvez não seja, né, o resultado que mais agrade aí a todos, tá? Porém, uma coisa é bem importante, né, explicar para vocês, e talvez esse seja o slide aí mais importante, tá? A gente precisa aceitar também que a evidência nem sempre, né, nos fornecerá evidência de alta certeza, tá? Então, assim, a gente precisa estar muitas vezes, sabendo que o conjunto de evidência que a gente sumarizou dentro de uma revisão sistemática, ou as pessoas que têm que definir, né, por uma intervenção e outra, muitas vezes vão estar definindo com um conjunto de evidência que veio de uma baixa certeza de evidência ou de uma moderada certeza de evidência, tá? Então, a gente precisa ter claro que isso, que ter uma baixa certeza de evidência, uma moderada, né, não é uma coisa horrível, não é uma coisa, é uma informação que, né, a gente precisa, né, saber, olha, é a melhor evidência que eu tenho disponível, né, é o melhor tratamento que eu tenho, mas talvez não funcione, né? Então, a gente precisa ter essa cautela aí na interpretação dos resultados, mas não também, né, menosprezar ou dizer, aquela intervenção não funciona porque ela tem uma certeza baixa da evidência, né? Porque muitas coisas vão ser baixa certeza de evidência porque eu não tenho tantos estudos, eu tenho um estudo só, é um N pequeno, ou eu não consegui, é um estudo aberto, né? Eu não consigo randomizar algumas intervenções. Então, eu vou ter risco de viés, é inerente à minha prática clínica. Então, eu sou fisioterapeuta, muitas técnicas fisioterapêuticas a gente não consegue aí, né, fazer com que o paciente seja sossegado, né? Então, mas mesmo assim, a avaliação do risco de viés tem risco de viés. Eu não posso menosprezar isso, eu não posso, porque é fisioterapia, porque eu não consegui cegar, eu não vou descontar por risco de viés. Não, tem problemas em relação ao cegamento, tá? Então, com certeza, não vai ser uma certeza de evidência alta em algumas tecnologias, né? Talvez seja moderada, talvez seja baixa, mas é a melhor evidência que eu tenho e eu tenho que saber utilizar. Então, a gente precisa aceitar que a ciência, né, nem, né, todas as intervenções aí que a gente tem para tratar todas as nossas doenças, né, ela nem sempre fornecerá evidência de alta certeza, né, alta qualidade, tá? Outra questão é, melhor evidência disponível não significa evidência de boa qualidade,
tá? Então, a gente precisa ter essa questão também em mente, né? Então, as evidências talvez que a gente tem, né, não são de boa qualidade, mas é o que a gente tem, tá? E muitas vezes a tomada de decisão a gente precisa fazer num cenário de incerteza, né? Então, muitas vezes, né, os tomadores de decisão ou dentro da nossa prática clínica, a gente precisa estar avaliando aí. Eu tenho duas intervenções, as duas são com baixa qualidade, muito baixa qualidade. Qual é? Mas o paciente precisa daquela intervenção. Qual é, né, a tecnologia aí que eu vou oferecer para o meu paciente, tá? Então, a tomada de decisão em cenário de certeza faz parte, né, da nossa vida e a gente precisa estar avaliando aí o benefício, o risco daquela intervenção, né, junto com o paciente, mas saber que nem sempre a gente vai ter a melhor evidência para tratar o nosso paciente ou a melhor evidência que a gente tem em relação às condutas aí clínicas todas, tá? Bom, era isso aí que eu tinha para passar para vocês e em relação à ferramenta Great, para a gente poder estar conversando um pouquinho. Se vocês têm dúvidas aí, né? Claro que dúvidas, né, vão surgir, porque é mais uma questão aí para a gente conversar sobre, dar um pontapé inicial sobre essa questão do Great, né? Instigar vocês sobre essa temática aí, né? Aqui tem uma questão que pergunta se seria interessante para avaliar hipóteses, né? A ferramenta Great, não sei se eu entendi, mas ela vem para a gente avaliar uma dúvida clínica, tá? Eu tenho uma intervenção com um comparador e eu vou estar avaliando aí se o conjunto da evidência, né, daquela minha dúvida clínica, ela vai ter uma certeza baixa, moderada, muito baixa ou alta, tá? Muitas vezes também a gente vai ter só um estudo, né, incluído. Mesmo assim, eu vou estar podendo avaliar, né, a certeza da evidência mesmo só com um estudo, tá? Talvez vai ser baixa, mas a gente vai poder estar avaliando também só com um estudo, né? Não precisa avaliar sempre, né? O objetivo é fazer uma revisão sistemática, fazer uma busca, né, sistemática na literatura para a gente unir todos os estudos, mas vai ter dúvidas clínicas que eu vou encontrar somente, né, um estudo que vai responder a minha dúvida clínica, tá? E mais algumas questões? Alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Não? Bom, então, se a gente não tem nada de dúvidas, eu fico à disposição aí para conversar e canal aberto para a gente tirar. A gente vai ter, né, vários cursos aí dentro da HT que possam estar avançando mais, né, em relação a esse conhecimento, né, tendo como a gente avalia especificamente cada um desses domínios, né, e entrando um pouquinho mais a fundo aí para ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado. Eu gostaria de agradecer aí a participação de vocês. Essa é um webinar que vai ficar gravado e eu fico à disposição, então, tá bem? Júlia, pode encerrar a gravação. Certo.